Muito boa noite a todos. Boa noite. Nós agradecemos a presença de vocês. Eu sei que muitos aqui já me conhecem, aliás, é uma alegria estar aqui depois de vários anos. Eu que participei dessa paróquia há uns 12 ou 13 anos atrás, depois eu fui embora e hoje estou aqui com muita alegria para nós refletirmos um pouquinho sobre a campanha da Fraternidade de 2019, as políticas públicas, fraternidade e políticas públicas. Então, a minha saudação a todos, muito obrigado, agradeço ao Padre Sebastião, que nos acolhe aqui nesta noite, nos oferece esse espaço e esse momento que, sem dúvida alguma, é fundamental, como nós vamos observar aqui, para o cristão cidadão. Nós somos cristãos, nós somos cidadãos, nós somos cidadãos, nós somos cristãos. Então, nesse sentido de fraternidade, muito obrigado pela acolhida, foi muito bom poder rever aqui vários amigos, abraçá-los e agora nós partilharmos juntos. Nós vamos fazer isso aqui também no Data Show, agradecemos ao pessoal da Pastoral da Comunicação que se junta a nós aqui, na Paróquia São Benedito de Valgrana, e a gente vai junto então fazendo essa reflexão a partir do texto base e de algumas experiências que nós temos também aí no nosso dia a dia. Então nós começamos entendendo um pouquinho a temática a partir do cartaz, que é a primeira imagem que nós temos da campanha. Quando nós chegamos em algum lugar, está lá o cartaz nos recebendo. Então vamos entender um pouquinho o cartaz a partir daquilo que o próprio autor do cartaz, é um sacerdote paulino, ele nos apresenta. Então vamos lá, os slides vão passando e nós vamos comentando. Pode começar, por favor? Então vamos lá, o significado do cartaz, como eu disse, é um padre paulino, o padre Erivaldo Dantas, que foi o ganhador. A CNBB, ela faz todos os anos um concurso, não é? E aberto a todos. E este é um padre que ganhou o concurso, o padre Erivaldo Dantas. E agora nós vamos ver como que ele mesmo explica o cartaz da campanha. Dizendo o seguinte: esse cartaz, ele busca expressar questões relacionadas à educação, saúde, meio ambiente e desenvolvimento social, levando em consideração que a temática das políticas públicas é bastante ampla, e nós vamos ver que realmente ela é bastante ampla, e que diz respeito a toda a sociedade, não se pode falar das políticas públicas sem levar em consideração todos esses aspectos. Então, o cartaz ele representa, por meio de silhuetas, a presença de algumas destas categorias fundamentais para a discussão das políticas públicas. Vou pedir para voltar agora, então lá para o primeiro, onde ele aparece grande. Pode voltar para aí. Então, nós temos aí, né? Nós temos ali uma árvore, é o símbolo da vida, né? A árvore da vida. Nós temos ali elementos de diferentes cores, nós temos diferentes personagens, nós temos o médico, nós temos o idoso, nós temos a criança, nós temos o símbolo da tecnologia, do meio ambiente, tudo o que diz respeito. Por quê? Quando nós falamos de políticas públicas, nós estamos falando, como ele disse ali, padre, de uma série de coisas. É um campo muito amplo. É algo que, se nós fôssemos aprofundar, nós ficaríamos aqui o ano inteiro e mais muitos outros. Porque, de fato, tanto que nós temos ciências dedicadas ao estudo das políticas públicas. Tão grande e tão importante é essa temática. E, quando nós olhamos ali, nós percebemos o quê? Que são contempladas todas essas realidades dentro do nosso Brasil. Aí apresenta, ele colocou o lema bíblico, que é de Isaías 1:27, serás interpretado pelo direito e pela justiça. Nós vamos falar sobre essas duas realidades do nosso Brasil. As políticas públicas na dimensão de município, na dimensão de estado e na dimensão federal. Então vamos lá, vamos dar sequência. Nós já vimos um pouquinho aí o cartaz. Agora, pode passar, por favor? Então nós entramos em alguns conceitos. Por que alguns conceitos? Quando
política, políticas públicas no caso, nós precisamos entender alguns conceitos que por vezes parecem difíceis. Né? Alguns termos são mais técnicos, outros são um pouco menos, mas o fato é que às vezes algumas coisas podem nos deixar um pouco assim, com um ponto de interrogação. Como diz aquela velha história, às vezes a gente até sabe, mas quando é para explicar para alguém, a gente fala, nossa, eu sei, mas não sei explicar. Então vamos rapidamente entender alguns conceitos que durante a nossa reflexão, a minha e depois a da Desi, é importante nós termos claro o que seja. Então, vamos conceituar algumas coisas. Primeiro conceito, vamos lá. O que é política? É a palavra-chave aqui do nosso tema. O que é política? Do grego politikos, referente a polis, que era um lugar onde os gregos tomavam as decisões na busca pelo bem comum. Polis é a cidade, isto é, o conjunto das relações, das organizações que possibilitam a concordância. É importante nós termos isso claro, porque se nós formos pegar o senso comum, ou seja, aquilo que a maioria das pessoas fala, se nós fizermos uma enquete, não diria uma pesquisa que é algo científico, né? Mas se nós fizermos uma enquete aí, perguntar para as pessoas na rua, em qualquer lugar, o que é política para você? A grande maioria vai fazer um link, vai fazer uma associação de política com o quê? Com partido. Vai fazer essa associação. É quase que inevitável isso. Vai ligar diretamente aquilo que os políticos fazem, ou aquilo que eles não deveriam fazer, por aí vai. Mas o conceito de política, ele é muito mais profundo. Porque o ser humano, na verdade, o ser humano, ele é um ser político. Por quê? Porque o ser humano é um ser de relação. Quando nós olhamos ali para a definição de política, lá na Grécia, na época de Aristóteles, Aristóteles diz que o ser humano, ele é um animal político. O que significa isso no pensamento filosófico aristotélico? Significa isso, o ser humano não é uma pessoa que vive só. O ser humano é uma pessoa, é um ser de relação. Política tem a ver com isso, tem a ver com relacionamento. Nós aqui estamos numa atividade política. Por que nós estamos numa atividade política? Porque nós estamos falando de política? Também, mas porque nós estamos aqui numa coletividade. Nós estamos aqui num pensamento, nós estamos aqui nos aprofundando em algo que busca o bem comum. Então nós estamos aqui como seres políticos. É isso que Aristóteles está dizendo. O ser humano é um animal político, ou seja, um animal de relação. E só o ser humano tem essa relação a partir de uma cultura. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A cultura política, a cultura religiosa, a cultura social. Então nós temos o conceito de política como o quê? Como essa relação, o ser humano numa relação de bem comum. Certo? Esse é o nosso conceito de política aqui, para ficar bem claro. Quando nós falamos de política, nós falamos das nossas relações no dia a dia. Não importa se é na igreja, não importa se é numa atividade social, se é numa atividade propriamente de partido, não importa. O sentido é sempre mais amplo. Próximo. República. Nós somos uma república, né? O Brasil é uma república federativa. Um modelo de regime político, nascido no século VI a.C. em Roma, que levou ao mundo instituições importantes para a manutenção da organização social. É uma forma de governo na qual o povo é soberano, em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. A palavra república chegou ao latim res publica, coisa pública. Quando nós falamos da república, nós estamos falando da coisa pública. E quando nós estamos falando de um regime de governo, nós temos que ter sempre em mente que a república diz respeito ao povo. Diz ali, o povo é soberano. É um interesse comum. Uma política, nós vimos lá, o que é a política? Não é justamente essa realidade do ser humano em relação? Se é um ser humano em relação, se nós temos um grupo, então essa república
é a coisa pública, é a coisa para todos, não é para nenhum grupo privilegiado. Se há privilégio, fere o princípio de república. Nós não temos uma república onde nós temos privilégio, porque aí não é mais a coisa pública, não é mais de todos. Estado, conceito de Estado, importante também, nós vamos falar muito sobre isso. É uma estrutura político-administrativa permanente de um determinado país. Aqui nós temos, tem várias contribuições de vários pensadores. Eu achei interessante, mais interessante, é o teórico político inglês, Thomas Hobbes. Ele é de 1588, ele define o Estado como um poder soberano. O Estado, para ser Estado, ele precisa resultar de uma unidade de comando, ou seja, é um governo, ele tem um governo, uma territorialidade, ou seja, um espaço geográfico, ele tem uma delimitação, grupo de pessoas obedientes a leis e regras. O Brasil é um Estado. Por que o Brasil é um Estado? Por isso, porque ele é uma estrutura político-administrativa, independente, tem um povo, tem um governo, tem um território. Nós chegamos até um determinado ponto, depois nós falamos, dali daquela ponte para lá, já é o Paraguai. Então nós temos um território, nós temos um limite. Esse limite geográfico, que tem esse povo, que é o povo brasileiro, que tem um governo, que é um governo democrático, uma república democrática, então isso é um Estado. Certo? Próximo. Governo. É a autoridade governante de uma nação, ou uma unidade política, cuja finalidade é regrar e organizar a sociedade. Governo é o que dirige o Estado. Se o Estado é uma estrutura fixa, é uma estrutura permanente, por isso que chama-se Estado, né? Estado, estático, aquilo que está estático, é algo permanente. Governo não. O governo ele muda. O nosso atual modelo de governo, ele altera de 4 em 4 anos. O governo é esse administrador. Se o Estado é uma organização, uma estrutura administrativa, então precisa ter um administrador. O governo é aquele que administra, mas ele não é permanente, ele não é fixo, né? Ele não tem raiz, ele muda. Sequência. Quem é um agente político? É um sujeito eletivo, ou seja, aquele que é eleito, necessita de votos para estar no cargo, ou aquele que ocupa cargos de confiança. Então, quando nós falamos do agente político, nós estamos falando do prefeito, nós estamos falando do vereador, nós estamos falando do governador, nós estamos falando dessas pessoas que estão lá através de uma escolha. O povo escolhe e eles estão lá por um determinado tempo. Esses agentes políticos, eles formam o governo, eles formam a estrutura que administra o Estado. O agente público, diferentemente do agente político, o agente público é o funcionário do poder público, pode ser do município, pode ser do Estado, pode ser da federação, está no cargo mediante concurso público. Aqui é preciso ter o mérito dele. Aqui não é mais algo tanto político. Por quê? Porque não é só persuasão. Não é só a capacidade que um ou outro tem de convencer de estar lá. Não é aquele que tem a melhor dialética, mas aquele que é experimentado de forma teórica, passa, é aprovado e então ele exerce ali a sua função. Okay? Esse é o agente público. Nós temos atores sociais. Quem são os atores sociais? São as diferentes pessoas e organizações envolvidas nas políticas públicas, mas também na própria política como um todo. Podem ser indivíduos, ou seja, pessoas isoladamente, grupos, movimentos sociais, partidos políticos, instituições religiosas, organizações públicas e privadas. Então, aqui nós temos uma
uma definição bem ampla. Muitos ali entram. O cidadão entra aqui. Aquele líder de comunidade, aquele lá a pessoa da associação dos amigos de bairro, de uma pastoral social, ele entra aqui. Ele é um agente social. Ele cuida de algo relativo à sociedade. Ele tem uma participação. Qualquer pessoa que sai da sua casa, né, que não fique acomodado, que tenha um compromisso social, esse é um agente social. É um ator social, uma pessoa que tem um compromisso. Políticas públicas, que é uma definição teórica daquilo que é tema da nossa campanha. O que são políticas públicas? De forma resumida, bem sintética, são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado, ou seja, pela estrutura, não o governo, pela estrutura, para garantir e colocar em prática os direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. Quando nós falamos de políticas públicas, isso é importante, viu, gente? Nós temos bem claro agora essa definição. A política pública, ela é nada mais, nada menos, simplificando mais ainda o que está ali, é a resposta pública para um problema público. Se alguém perguntar para você, amanhã ou depois, você que foi lá na formação da campanha da fraternidade na paróquia São Benedito do Val Branco, você que esteve lá, diz para mim, o que é uma política pública? Responda para ela. É a resposta que o Estado dá diante de um problema ou diante de uma necessidade pública de todos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu dei esse exemplo lá na outra palestra que eu dei, no domingo, e hoje veio a calhar aqui, foi entregue um panfleto falando sobre o problema do mosquito que causa o Aedes aegypti, né? O mosquito Aedes aegypti que causa a dengue e também a zika. Foi um exemplo que eu dei lá. Imagina o seguinte, nós temos uma determinada comunidade e por razões diversas começa a ter uma infestação de mosquitos. E eles começam a se proliferar. Estão aumentando demasiadamente. Isso pode ser que comece ali num pequeno quintal. Pode ser que o problema comece numa realidade particular, dentro de uma casa, no descuido de alguém. Mas à medida em que isso aumenta e que aquele mosquito se prolifera e se torna uma infestação, e isso começa a colocar em risco uma comunidade, isso se tornou um problema público. Então, se eu tenho um problema público, eu tenho a necessidade de uma intervenção pública. Eu tenho necessidade de uma política pública para resolver aquele problema. Aí o que acontece? A comunidade, de alguma maneira, e existem diversas maneiras para que ela o faça, vai manifestar a sua preocupação, vai despertar no poder público, que é o governo do Estado, e o Estado, como eu disse, é estrutura, entendamos aqui como estrutura, a prefeitura, o governo estadual, o governo federal, são dimensões do governo que administram o Estado, a estrutura, e essa comunidade vai reivindicar soluções para aquele problema. Então, uma política pública nasce sempre, veja, ela não nasce da criatividade ou do bom humor de alguma autoridade, da criatividade. De repente acordou de manhã, estava inspirado, hoje eu vou desenvolver uma política pública. Não, ela nasce a partir de uma necessidade, a partir de um problema, uma necessidade pública. Isso é política pública, essa resposta que se dá a uma necessidade ou a um problema. Sequência. Direito, essa palavrinha aparece lá no nosso lema. O direito é um fenômeno histórico e cultural concebido como técnica para a pacificação social e a realização da justiça, um conjunto de princípios e regras destinado a realizar essa justiça. A justiça, ela acontece a partir de mecanismos do direito. Muitas vezes a gente até fala, diante de alguma situação,
um julgamento, alguma coisa, a gente fala assim, puxa, injusta essa decisão que foi tomada. A gente até fala que ela foi injusta, mas se ela estava dentro de um ordenamento do direito, por mais que nós tenhamos dificuldade do aspecto moral, da nossa consciência, muitas vezes cristã inclusive, aceitar, mas se está no direito, ou seja, se está naquele estabelecimento de normas, se está naquele conjunto de princípios que vai nortear a justiça, nós vamos ver já o que é justiça, nós até podemos considerar injusto, mas cabe ao direito, até mesmo enquanto uma ciência, dizer se aquilo é justo ou não. Daí nós temos a justiça. É um sistema aberto de valores, como eu disse lá, nós temos valores, em constante mutação, muda. Consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Esse é o conceito romano ocidental de justiça. Eu quero chamar rapidamente a atenção de vocês aqui para esse conceito. Para nós cristãos é preciso dar um passo a mais. Santo Agostinho, falando sobre o direito romano, sobre o direito ocidental, ele diz o seguinte: sim, não está errado dizer que justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido, mas para nós cristãos, diz Santo Agostinho, justiça é dar a cada um aquilo que a pessoa necessita. O cristão ele não olha só o direito, o cristão ele não é só legalista. Nós não ficamos presos à letra, nós estamos na realidade no espírito. Às vezes, por vezes, muitas vezes, a pessoa nem merece, não é devido a ela. Mas quando nós olhamos com um olhar cristão, nós percebemos que ela necessita. A misericórdia, por exemplo, é um ato de justiça. Nem sempre a pessoa, nem sempre é devido a ela a misericórdia, mas para ela muitas vezes é uma necessidade. Agora nós vamos ver rapidamente quais são os objetivos da campanha da fraternidade. A campanha sempre apresenta para nós um objetivo geral, que vai nortear os outros objetivos, que são os específicos. Geral, este ano nós temos 7 objetivos específicos. O objetivo geral da campanha: estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade. Estimular a participação em políticas públicas. Gente, por diversas razões, nós temos hoje, eu não diria nem só de hoje, né? Já de um tempo para cá, um desgaste no interesse público, político público. Na verdade, sabemos disso. Quando se fala em política, as pessoas já colocam os 2 pés e mais alguma coisa na retaguarda. Existe hoje uma insatisfação, né? Um descontentamento. Mas nós vimos lá, as políticas públicas, por serem públicas, comprometem também nós. A igreja está preocupada com isso, com a participação efetiva. Existe uma dicotomia que política e fé não se misturam. A pessoa religiosa não se envolve na coisa pública. Essa dicotomia está causando muito dos problemas que nós temos hoje. Essa ausência da presença, que deveria ser uma presença do cristão na sociedade. Tanto é verdade que, infelizmente, hoje, no conceito técnico, nós já não dizemos mais que nós vivemos numa sociedade cristã. Nós estamos num mundo pós-cristão. Nós tivemos um mundo pré-cristão, nós tivemos o mundo cristão, e hoje nós já vivemos um mundo pós-cristão. Uma sociedade que já não leva mais em conta os princípios e os valores cristãos. Agora nós entramos nos objetivos específicos, são 7. Primeiro, conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Como são formuladas e aplicadas.
As políticas públicas, nós vamos ver já já, elas têm um caminho. Eu disse que elas nascem a partir de um problema, de uma necessidade. Mas é preciso ser feito um caminho. Infelizmente, existe hoje uma ignorância, mas felizmente, essa é uma ignorância chamada ignorância vencível. Existem dois tipos de ignorância: a ignorância vencível e a ignorância invencível. A ignorância diante dos fatores públicos, felizmente, é uma ignorância vencível. Nós podemos conhecer, nós podemos nos aprofundar, nós podemos tomar parte delas. Por isso nós estamos aqui. Por isso, no ano passado, nós da comissão estivemos lá em Raici, da Atuba, 3 dias, com especialistas em políticas públicas, nos aprofundando, aprendendo coisas que nós nem sabíamos que existiam. E agora nós estamos aqui como multiplicadores. E todos nós aqui, sem exceção, todos nós aqui, a grande maioria aqui, liderança de comunidade, tem a missão de sair daqui como um multiplicador. Já está fazendo um pouquinho disso, já está tomando conhecimento das formulações e das aplicações que nós vamos ver já já esse processo das políticas públicas. Segundo, exigir ética na formulação e na concretização das políticas públicas. Gente, como que nós precisamos ter novamente ética nas nossas relações? E não é só na política não, na política macro não, na política micro. Ter ética nas pequenas coisas, ter ética lá nos 5 ou 10 centavos que a gente precisa devolver e que a gente às vezes quase cai na tentação de sonegar aqueles 10 centavos, 5 centavos de um troco. A ética, na verdade, das pequenas coisas. A ética lá na educação do filho, quando alguém chega lá, bate no portão e a mãe diz: vai lá e diz que eu não estou. Ora, como que a criança cresce aprendendo o que é certo e o que é errado? A criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Ela cresce com aquela imagem da mãe que ensina ela a mentir. Não me interessa quem está lá fora, de repente até um problema, fala que eu não estou. Aí a criança vai dizer: olha, minha mãe pediu para falar que ela não está. Terceiro, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Consciência, conhecer, saber, se interessar. Nós precisamos disso. Não é? Hoje não tem desculpa mais, gente. Hoje não tem desculpa mais. A informação está acessível, a boa e a má. Nós precisamos ter senso crítico, lógico. Nós precisamos ter senso crítico, lógico. Né? Ter discernimento. Mas a informação está aí. E a formação também está. De repente alguém não pôde vir aqui. De repente alguém não pôde vir aqui por alguma razão. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter vamos lá? Me ouvem bem? Sim? Podemos continuar? Então, a informação está aí. A informação está presente. É só ter o senso crítico e se formar e se informar. Não tem por que não. Depois nós temos número 4. Estamos aguardando o número 4. Número 4. Deu uma paradinha lá.
ele solta o número 4 lá, essa participação, ela vai se dar de diversas formas, que nós vamos ver. Número 4, propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. Sim, a proposição de políticas públicas, ela não é algo que está legado, ela não é algo que está reservado exclusivamente para o vereador, ou para o deputado, ou para o senador. Não. Todo cidadão, ele tem o direito e o dever de contribuir, oferecer a sua contribuição. Por quê? Porque, na verdade, o problema, ele nasce onde? Ele nasce na comunidade. Eu dei o exemplo aqui do mosquito. Ele nasce numa casa, daqui a pouco está na rua, daqui a pouco está no bairro, mas muitas vezes naquela rua não está o vereador, muitas vezes naquela rua não está o deputado, muitas vezes mesmo não está. Então, o que é preciso? É preciso que essas propostas nasçam de todos, também do cidadão, também da pessoa lá na sua realidade. Número 5, trabalhar para que as políticas públicas eficazes do governo se consolidem como políticas de Estado. Lembra que eu disse lá para vocês a diferença de Estado e de governo? O problema de uma política de governo qual que é? Troca o governo, se aquele novo governo não tiver o interesse, o que ele faz? Ele muda. Ele, de repente, às vezes até é bom, mas aí entra a doença do partidarismo, e a doença do partidarismo tira a saúde daquela política pública boa. Então, o ideal é que a política pública, ela deixe de ser de governo, ela nasce de governo, sim, mas o ideal é que ela se transforme numa política de Estado. Para quê? Para que depois, quando trocar o governo, ela não seja comprometida, ela não desapareça. Próximo, nós temos aí a número 6, promover a formação política dos membros de nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania. Formação política, continuamos no desafio aqui. Vocês percebem desde o começo aqui, eu acho que já perceberam, que a coisa é bem espinhosa, né? É um espinho em cima do outro. É formação, é proposição, é integração, é formação de consciência. Olha só, formação política. Veja, formação política não é a pessoa aprender como que faz da política uma profissão. Não é isso não. A formação política é essa capacidade de você se entender como um ser coletivo. Tem um filósofo lituano do século XX, eu gosto muito dele, Emmanuel Levinas. Ele dizia o seguinte, ele dizia muito nas obras dele, né? O meu ser continua no outro. Filosofia de Levinas para dizer o seguinte, ele era um filósofo muito político, inclusive teórico político muito bom. Para dizer o seguinte, olha, o outro, a pessoa, o meu próximo, é a minha continuidade. Eu não estou só. Eu não sou uma ilha, não é? Então, essa formação política de membros da nossa igreja, olha só, nós estamos na nossa dimensão aqui. Nós estamos num bom número aqui hoje, né? De lideranças, de pessoas da comunidade. Poderíamos ter mais ainda, nós estamos numa comunidade grande, né? Aqui o Galo Branco é uma comunidade enorme. Eu acredito que está perto de 20 mil pessoas. É isso? Perto disso, né? Perto de 20 mil pessoas. Uma comunidade grande. Quando eu estava aqui já era grande, continua crescendo, né? Tem ainda por onde crescer mais. Poderíamos ter aqui uma participação maior também dos nossos membros de igreja, mas tenhamos sempre essa dimensão que nós aqui somos multiplicadores, nós somos formadores políticos também. Último, suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto da fé. Gente, quando nós pegamos lá aquele gesto do bom samaritano, que socorre um estranho, um desconhecido, ali nós temos um ato político, nós temos uma relação
de uma pessoa que nem conhecia a outra, né? O bom samaritano não conhecia quem estava ali ao lado, mas ele ajuda, ele se preocupa, ele mexe no bolso dele, ele tem um ato político, ele mexe no bolso dele para cuidar de alguém que ele nem conhece. Tá? Olha só, isso deve ser para nós uma motivação, para nós católicos, nos comprometermos nessa política. Tomar cuidado com aquela minimização do que é política. Política, como eu disse no começo, é política, isso não é coisa de partido, é quem está querendo ganhar a vida fácil. Não é isso não. Então nós temos aqui as 7 proposições para a nossa campanha de 2019. Agora, próximo passo, nós terminamos. Agora nós entramos em políticas públicas e os 3 poderes, uma rápida visão. Os nossos 3 poderes. Quais são os 3 poderes que nós temos? O legislativo. O legislativo indica lei, está. Vamos lá. Segura para mim, por favor, o legislativo. Não falei dele. Está fundamentado nos princípios de poder popular e da representação e tem como objetivo elaborar as leis e fiscalizar o poder executivo. Ora, alguns dos agentes políticos são quem? São os homens do legislativo. É o vereador, é o deputado estadual, é o deputado federal, é o senador, não é? São eles também agentes que têm essa missão, esse dever de legislar. Veja, quem legisla é o legislativo, né? Nós estamos hoje no Brasil com um problema sério, né, de um ativismo judiciário que parece estar querendo legislar. Não é função do judiciário, vamos ver. O executivo é aquele que executa, atua na execução das leis que tornam viáveis as políticas públicas, fazer a coisa acontecer. Né? Executar aquilo lá e falar, tem isso aqui, já está aprovado, bota para acontecer. Demorar por quê? Né? Vamos cuidar do povo. Vamos fazer, está precisando da ponte lá? O orçamento, já está no orçamento, está tudo certo, faz a ponte acontecer. Está tendo lá infestação de mosquito? Vamos combater o mosquito. A logística já está resolvida, já chegaram os remédios, já chegou a frente de combate, vamos fazer a coisa acontecer. Cabe ao executivo executar, cabe ao prefeito, cabe ao governador, cabe ao presidente da República executar, fazer a coisa acontecer. Ele é a cabeça, é aquele que põe tudo para funcionar. É para ser, né? Vamos lá. Finalizando, o Poder Judiciário, ele tem por função fiscalizar, ele é o fiscal das leis, do cumprimento delas, estabelecer punições para quem não cumpre a lei, garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, bem como resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. Muitas vezes o Estado sonega um direito, você recorre ao Poder Judiciário. Se uma lei não está sendo cumprida, né? Se está havendo desvio de função, se está havendo não cumprimento, isso é função do Judiciário. Não cabe ao Judiciário querer dizer agora que tem que ser lei. Não cabe a ele inventar legislação ou reinventar. Cabe a ele fazer um juízo, um julgamento. Nas políticas públicas, nós vamos ver que a última etapa de um processo de política pública é justamente saber se ela foi executada e se está funcionando. É um juízo. Nós vamos ver daqui a pouco, lá na ponta final do serviço. Terminamos os poderes. Sequência. Políticas de governo e políticas de Estado. As políticas de Estado são aquelas amparadas pela Constituição, devendo ser realizadas independentemente do governante de plantão, aquilo que eu falei para vocês, né? Essa política de Estado, a política permanente, política de governo. São aquelas políticas específicas a cada período do governante, uma vez que no regime democrático, ou seja, no regime de eleição, a cada 4 anos ou a cada 8, nós trocamos os nossos políticos, os nossos agentes políticos. Próximo. Terminamos aí, entramos no ciclo
das políticas públicas. Agora nós vamos ver como que funciona a coisa ali. Como que ela começa? Aliás, eu já disse, né? Ela começa com o problema político. Se eu tenho uma política pública é porque eu tenho uma necessidade pública. Não é isso? Então vamos lá, vamos ver como é que funciona esse caminho. O processo é um processo, porque demanda várias etapas. Para a elaboração das políticas públicas é baseado em negociação. Nós vamos entender aqui negociação como um sentido positivo, viu gente? Um sentido ético. Ou seja, entre as diferentes pessoas, organizações e instituições públicas e privadas interessadas no tema que vão debater e auxiliar a tomada de decisão. Vocês vejam que todos participam, inclusive a dimensão privada, porque todos são depois beneficiários. Vamos lá, como se dão essas formulações de política? Nós começamos por formular uma política pública, construir um itinerário de ações e propostas. Se nós temos uma necessidade, como nós vamos responder? Qual o caminho que vai ser feito? Itinerário é caminho, não é? Qual é esse caminho? Vamos ver qual é o caminho. Identificação do problema, como eu disse. Temos um problema, nós identificamos um problema. Está tendo lá, na cabeceira da ponte, está tendo um excesso de veículos. Está tendo muito acidente. Opa, o que está acontecendo ali? Identificamos um problema. Não é para acontecer isso. A cabeceira da ponte não pode ter excesso de trânsito, não pode ter excesso de acidentes. Então tem um problema. Como é que nós vamos fazer? Identifique o problema, para que ele entre na agenda do governo. Lembra que eu falei para vocês? Uma política pública não nasce da criatividade. O político não acorda de manhã num dia lá, hoje eu vou desenvolver uma política pública, hoje eu estou bem humorado, hoje eu estou com criatividade, né? Vai fazer pintura, desenho, o que quiser, mas a política pública não nasce da criatividade. Ela nasce de uma necessidade e essa necessidade entra na agenda. Não é? E precisa se tornar um problema público, como eu disse. Sequência. Identificado o problema, nós precisamos a formulação. Entrou na agenda, ou seja, entrou na pauta. Agora já está na dimensão do poder. O poder já tem ciência daquilo. É preciso o quê? Buscar soluções para resolver o problema público e levantar as diferentes alternativas possíveis. A formulação, ela é política, porque ela acontece na esfera do poder público, e ela é técnica. Por isso que nós temos diferentes secretarias do governo. Nós temos diferentes áreas, nós temos a área jurídica, nós temos a área física, nós temos a área de cálculo, nós temos diversas áreas. Por quê? Porque também nós temos uma demanda técnica. Olha, a engenharia precisa funcionar para saber como que vai resolver o problema da ponte, da cabeceira da ponte. É um engenheiro que vai fazer a análise. Não é um vereador que, de repente, sei lá, às vezes o vereador é um advogado, ele entende de direito, mas ele não entende de engenharia, então ela demanda também a dimensão técnica, ela é política e ela é técnica. Aí nós temos a tomada de decisões. Os diferentes apoios sociais, ou seja, os diferentes personagens, a comunidade, né, os membros da igreja, das associações, eles vão agir na tomada de decisões. O poder constituído, deve haver um consenso e, consequentemente, alguém que tome a decisão. Por voto, assinatura, decreto, lei, projetos, programas. Vocês veem que a coisa precisa de uma integração. Muita gente pensando junto para que a coisa aconteça, para que essas decisões sejam tomadas certas. A coisa não pode ser no susto. Implementação. Agora é a etapa fundamental das políticas públicas. É o momento em que a ação que estava no plano das discussões e das ideias se torna algo concreto. Não adianta chegar lá, monta a comissão, né? Tem uma comissão, coloca lá, o engenheiro fala, o político lá fala, o vereador fala, não sei quem fala, né? O agente pastoral fala, sei lá, todo mundo fala e tal. Mas se parar ali, se for engavetado, o que acontece? Perdemos tempo, não é? A coisa morreu no caminho. Não é? E depois nós temos a avaliação.
o monitoramento da política pública. Tem como objetivo medir a utilidade e o conjunto de ações e decisões tomadas ao longo do ciclo da política pública. Ela é um ciclo, né? São etapas. Nós vimos. Agora nós vamos olhar para essas etapas que são tomadas e a metodologia adotada. A avaliação pode ser interna, elaborada por uma equipe da política pública, ou externa, elaborada por quem entende do assunto. Muitas vezes é preciso, inclusive, uma auditoria. Não é? De repente, houve algum desvio, houve atraso. Por que houve atraso? Aquela obra, vira e mexe a gente encontra, né? Semana passada mesmo eu passei num lugar, estava uma placa lá do governo dizendo obra prevista, né, para ser inaugurada em dezembro de 2017. Semana passada eu vi, não tinha nem 20% da obra. Então, é preciso o quê? É preciso ter um acompanhamento, é preciso ter cobrança, essa avaliação, esse monitoramento da política pública. E depois também ver a validade daquela política. Porque, por exemplo, vamos voltar lá no exemplo que eu dei no comecinho do mosquito, né? Teve um mosquito, desenvolveu uma política, cumpriu todo esse ciclo. Aí chega lá no final, uma hora, o problema é resolvido. Ou no caso da ponte mesmo, uma hora o problema é resolvido. A ponte deixa de ter o congestionamento, os acidentes param de acontecer. Então é feito um balanço e essa política ela vai ser cessada, ela vai ser concluída, precisa ter um término. Tudo na vida tem um começo, um meio, que é o desenvolvimento, e um fim. Faz parte aqui também. E nesse fim, ter esse discernimento. Porque senão o que acontece? Não tem mais necessidade, mas o dinheiro está sendo colocado. Mas para que continuar colocando dinheiro para uma coisa que já acabou? Para onde que vai o dinheiro? Está sobrando? Não é? Então, aí nós entramos num outro problema. Aí entra de novo lá no problema ético, da postura, né? A ética é a postura, é o comportamento. A contribuição da doutrina social da igreja. Rapidamente, o que o texto base apresenta para nós? Vamos lá. Vamos finalzinho já. A doutrina social da igreja nasce das Sagradas Escrituras, da fé viva da igreja, se volta de modo especial para a dignidade da pessoa humana. A igreja sempre, gente, tenhamos presente isso, a igreja sempre olha para a pessoa humana. A igreja não tem outro objetivo senão o bem da pessoa humana. Okay? A dignidade do ser humano. A igreja não é uma teoria, a doutrina social da igreja não é uma teoria social, mas ela tem uma finalidade prática. Quem conhece a doutrina social da igreja sabe disso. Não é um aprimoramento, não é uma discussão que fica no campo das ideias, não. Ela é uma motivação para a prática, para a praxis. A coisa acontecendo lá na nossa realidade. Como toda pastoral, né? A pastoral ela não é teórica. Quem é aqui que vai numa formação e depois vai para casa e não pratica? Não. Você tem uma formação, uma capacitação, é para você praticar. A doutrina social da igreja é uma praxis social. Não é só uma discussão intelectual, não é um debate ou algo assim. A igreja, a doutrina da igreja, evidencia a necessidade de uma participação ativa e consciente dos cristãos leigos. Nós terminamos agora o ano do laicato, não é? O ano dos leigos, terminamos no ano passado. O papel do leigo. Gente, quem é que está lá na vida pública? Quem é que está nas associações de bairro? Quem é que está nas câmaras? Quem é que está nas assembleias, nas audiências públicas? É o padre, é o bispo? Não. É o leigo. É o agente de pastoral. É ele que está lá, é o leigo. Protagonista. Não pode se eximir disso. Doutrina social da igreja, né? Isso não é novidade agora, não, gente. Agora a igreja está pedindo para os cristãos terem um papel. Não, isso sempre foi pedido pela igreja, sempre, desde sempre. A questão das políticas públicas se coloca, portanto, dentro do quadro de uma cultura política da participação. Eu quero chamar a atenção aqui rapidamente para essa palavra cultura. O que é uma cultura política?
Antes de tudo, uma cultura. Gente, só o ser humano é um ser de cultura. Porque a cultura, ela necessariamente evoca uma realidade de espírito. Somente o ser humano é um ser de cultura que produz cultura. Vou dar um exemplo para vocês prático disso daí. Pega lá o João de Barro. João de Barro vai lá e faz a casinha dele. Por que ele faz? Porque ele tem um instinto para fazer aquilo. Ele não faz porque ele é um ser de cultura. Ele não tem a cultura da engenharia. Tanto que depois que ele termina a construção da casa dele, o João de Barro não vai lá, ele não para lá de frente para a casa e fica analisando. Aqui sai do metrô, aqui não poderia fazer melhor, acho que dava para aumentar aqui à frente. Ele faz isso. Por quê? Porque ele não tem uma realidade de espírito. Ele faz por instinto. O ser humano é o único ser de cultura, porque ele é o único que é capaz de produzir de forma criativa. E uma dimensão dessa criatividade, dessa produção do ser humano, qual que é? A política. Esse senso comum. A capacidade de se ver no outro. Se eu estou no ônibus, eu estou sentado com uma pessoa idosa, eu vejo no outro, opa, não tem lugar, vou levantar para a pessoa idosa se sentar. Só o ser humano pode fazer isso. E agora, para concluir, a campanha, como nós dissemos, é um convite para uma maior participação. Vamos participar é tomar parte. Né? Participação, ação da sua parte. Você toma parte, você ocupa o seu lugar, faz a sua função. Na implementação das políticas, projetando o presente e o futuro do Brasil. Coisas que a gente faz hoje vai refletir no futuro. Por exemplo, o meio ambiente. Quando eu cuido do meio ambiente agora, eu já estou cuidando do futuro. Sequência. Serás libertado pelo direito pela justiça. Um direito participar das políticas públicas. A justiça indica o caminho para propor e receber políticas públicas. É justo receber e dar. Isso é importante, viu, gente? Receber e dar. Educação, saúde, segurança e tudo mais que leva a vida digna. E todas essas coisas estão na dimensão. São dimensões das políticas públicas. Veja, receber e dar. Nós não podemos ser egoístas. Não é só venha a nós, mas também tem que fazer a vontade acontecer. Eu quero concluir agora com um texto de um pensador, de um teórico alemão. É uma puxada de orelha, é um texto antigo. Esse texto tem aí já mais de 70 anos, acredita-se. É o analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro, palavra forte essa, né? Que se orgulha, estufa o peito dizendo que odeia a política. Outra palavra forte, né? Ódio. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política, essa ignorância é aquela que eu falei, a ignorância é vencível, né, gente? Você pode vencer a ignorância, mas ela às vezes não quer. Dessa ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio, ou seja, aquele que é escravo, dependente das empresas nacionais e multinacionais. Nós não queremos ser analfabetos políticos, não é verdade? Nenhum de nós quer ser analfabeto político. Nenhum de nós quer ser um imbecil na sociedade. Nenhum de nós quer ser escravo no sistema. Nós queremos ser agentes, pessoas que têm uma postura ativa, diferentemente do analfabeto político. Nós estamos aqui nos conscientizando disso. Concluindo, duas sugestões de leitura aqui para vocês, só para fechar, quem quiser. Homens em Tempos Sombrios é um livro da escritora, da filósofa Hannah Arendt, é uma filósofa alemã. Ela analisa, ela viveu no século XX e ela faz uma análise filosófica, sociológica de grandes personalidades do século XX, por exemplo, o Papa João XXIII, e de políticos, de pessoas da sociedade. Ela faz uma análise de como que esses homens
viveram a política no seu tempo e fizeram dela um instrumento de libertação. Volta, por favor. Homens em Tempos Sombrios, da editora Companhia de Bolso. É um livro que eu aconselho. E o último livro que eu aconselho, O que é Política, também da Ana. Né? Neste livro nós encontramos uma discussão profunda, é para quem quer se aprofundar, sobre a política, assim como uma introdução ao que a política é originalmente, aquilo que a gente falou lá atrás, como que a política nasce, não é? E da existência humana, das condições fundamentais da existência humana, a coisa política, que tem a ver com a coisa política. É da editora Bertrand Brasil. Meus amigos, é isso da minha parte. Obrigado mais uma vez, Padre Sebastião, toda a comunidade. Espero ter contribuído um pouquinho. É nossa responsabilidade. Como eu disse, a gente vai a Itaici, fica 3 dias lá, tem uma missão, a gente tem a obrigação de vir partilhar e estar junto com a comunidade. Repito, uma alegria novamente, depois de vários anos, estar aqui com vocês. Bom proveito, boa campanha da fraternidade com vocês. Vamos trabalhar sem medo, que nós não estamos sozinhos. Nós fazemos política, nós somos pessoas de relação. Muito obrigado a todos.